Senhor presidente, Nelsinho Trade, primeiro dizer que é uma honra estar nesta comissão que é presidida por Vossa Excelência, que é um homem que em todos os cantos, em todos os lugares, em todos os cargos públicos que passou, demonstrou sempre muita seriedade e compromisso com a coisa pública. Eu, apesar de estar me restabelecendo de uma cirurgia que fiz há poucos dias atrás, convocado por Vossa Excelência, não poderia deixar de vir a esta reunião, até porque essa reunião discute temas de interesses importantes para o Brasil e, neste caso, neste exato momento, de interesse para o meu estado de Roraima. Eu quero pedir a atenção dos colegas e do povo brasileiro. A crise venezuelana, ela atinge frontalmente o estado de Roraima, frontalmente o povo de Roraima. Roraima é o guardião mais barato que o Brasil teve durante todos os anos. Guardião da fronteira com a Venezuela e guardião da fronteira com a Guiana. Todos os impactos que acontecem ali, senador Flávio, Roraima é o primeiro a pagar pelos impactos. Não creio, repito aqui, disse isso numa entrevista por telefone à TV, à Rádio Senado, disse isso a alguns jornais que me procuraram. Não creio que haverá condições da Venezuela sair da situação que se encontra hoje de ditadura por parte do presidente Nicolás Maduro, sem um confronto armado entre eles. O presidente autoproclamado, Juan Guaidó, jamais assumirá, no meu entendimento, a presidência da República daquele país se ele não tiver, de fato, as Forças Armadas. Eu tenho contato com alguns parlamentares, alguns amigos que vivem na Venezuela. E quando iniciou lá o confronto, eu fiz contato com alguns deles e eles me disseram que o Guaidó não tinha, de fato, o que ele estava dizendo ter. O Exército, militares de alta patente, alguém que, de fato, tivesse comando sobre os demais para que pudesse enfrentar com força o Nicolás Maduro. Ocorre que isso automaticamente repercute no meu estado. Roraima, antes, quando iniciou essa crise, senador Álvaro Dias, Roraima recebia cerca de 1.000 pessoas dia vindo da Venezuela para Roraima. Roraima tem uma população de 500 mil habitantes. Hoje nós já passamos de 600 mil habitantes, levando em consideração que mais de 20% desta população são venezuelanos. Dados oficiais, senador Lucas, dados oficiais, dados pelo Exército ou por alguns órgãos que estão lá, são falsos. Eles dizem ter lá 40 mil venezuelanos, porque eles contam que estão bonitinho dentro das guaritas, das tendas, das guaritas asseguradas pelo Exército. Não é verdade. Não há nenhum município de Roraima, dos 15 municípios de Roraima, que tenha menos de 2.000 venezuelanos. Muitos trabalhando, muitos cometendo crimes de todas as naturezas e passando necessidade, tirando o emprego do povo de Roraima. Uma diária lá em Roraima custava normalmente 80 a 100 reais para um pai de família roraimense. Com a chegada dos venezuelanos, essa diária foi para 20 reais, 30 reais, porque ou o brasileiro faz o serviço pela diária de 20 reais ou o venezuelano faz. Aumentou o desemprego em Roraima. Aumentou a insegurança no nosso estado. Roraima hoje aumentou em mais de 50% os crimes de roubos e furtos, assaltos dentro da capital e nos municípios com a chegada dos venezuelanos no nosso estado.
Roraima, o Hospital Geral de Roraima e os postos de saúde de Boa Vista estão lotados e mais de 50% dessa lotação, dessas filas, são por venezuelanos que estão saindo de lá da Venezuela doentes e transmitindo doenças para o povo de Roraima. A saúde pede socorro em Roraima. Segurança pública eu já falei, e a educação não é diferente. Para você ter uma ideia, até hoje não iniciou as aulas no estado de Roraima, nos municípios do interior, só na capital. O governo ainda não tem, o governo do estado ainda não tem, de fato, o controle de quantos alunos precisam ser matriculados, quantos têm matriculados, quantos precisam ser transportados pelo transporte escolar, com recursos do Fundeb. Então, não começou as aulas no interior ainda, porque o governo do estado ainda não tem, de fato, uma dimensão disso. Até porque o governador Antônio Denaro assumiu também há 3 meses. Há algumas coisas que nos assustam. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui e pedir o apoio dos senhores, do presidente desta comissão, pedir o apoio do senador Álvaro Dias, do senador Randolfo Rodrigues, do senador Assigurgues, senador Lucas, senador Flávio. O povo de Roraima clama por justiça. A Operação Acolhida, que é quem cuida, em tese, dos venezuelanos que saem do estado de Roraima, gastou até agora 260 milhões de reais para cuidar dos venezuelanos. E, num passo de mágica, o governo federal abre mais um crédito suplementar de 223 milhões de reais para o Ministério da Defesa, entre aspas, a Operação Acolhida, também comandada pelo Exército, para cuidar dos venezuelanos. E quem vai cuidar do povo de Roraima? E o povo de Roraima que está nas filas dos hospitais, que estão nas filas para conseguir uma vaga nas escolas, que querem colocar os seus filhos para estudar. E o povo de Roraima, que estão clamando por segurança pública nas ruas no dia a dia. O povo de Roraima, que precisa de estrada, de energia. E eu quero parabenizar aqui a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Fico feliz como roraimense, como senador, de que o presidente tenha determinado que vai iniciar o linhão de Tucuruí para, de uma vez por todas, acabar com esse problema da energia em Roraima. Agora, não dá para mandar 223 milhões de reais para cuidar dos venezuelanos e não ajudar o estado de Roraima, que está afundado em dívidas, em mais de 6 bilhões de reais, que não tem medicamento nos hospitais, que não tem equipamentos, que não tem condições de merenda escolar nas escolas e não mandar nem um centavo para esse estado. A ajuda humanitária deveria começar pelo próprio estado de Roraima. Aliás, ajudar os venezuelanos, porque na realidade o que acontece? Há os venezuelanos que estão sob a guarda da Operação Acolhida, mas há aqueles que não entraram legalmente. E por que eles não entram legalmente? A maioria deles. A maioria deles não entram legalmente porque, se entrar legalmente, são obrigados a ficar lá nos abrigos. E lá no abrigo tem hora para sair, tem hora para voltar, tem hora para tudo. Os que ficam na rua dormem na rua, cometem crimes, e esses aí não estão cadastrados. Hoje, de uma hora para outra, de um salto de mágica, antes de iniciar esta crise, tinha reduzido a entrada de venezuelanos para o estado de Roraima. Estava sendo cerca de 200 só, em função de estar fechada a fronteira. Então, cerca de 200 entravam pelas varedas, como diz lá no nosso interior, pelas varedas, pelas não oficiais, entravam média de 200 por dia. Agora, com a instalação da crise, isso saltou de 200 para 800 por dia novamente. E Roraima não tem condições para isso. Então, eu quero conclamar, através desta comissão, que o governo federal, urgentemente, chame
os representantes do Estado de Roraima, os senadores, os deputados federais, o governador, e que também ajude o Estado de Roraima a promover justiça social para o povo de Roraima. Não creio eu que seja a intenção do presidente Jair Bolsonaro ajudar tão somente os venezuelanos. E nós não somos contra a ajuda aos venezuelanos. Não somos contra, mas nós somos 100% a favor da ajuda ao povo brasileiro, sobretudo ao povo de Roraima, que se encontra passando dificuldades, sem emprego, sem saúde, sem educação, sem segurança pública e sem direito a uma vida digna, sem direito a sequer andar na rua com tranquilidade. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Fico grato e agradeço a oportunidade. Agradecer.